No noivado da minha irmã, a minha tia Clara anunciou um presente de família especial. Esse presente era o meu negócio, aquele que eu construí do zero. Acontece que eles simplesmente o passaram para o nome da minha irmã, Sofia. A minha mãe sorria de orelha a orelha. Ela merece um novo começo, sussurrou ela. Eu olhei para o ecrã de projeção. O meu nome tinha desaparecido de todos os documentos. Eu sorri. Bem, está na hora de ela começar algo verdadeiramente dela. Naquela noite, dei 2 passos, silenciosos e imperceptíveis. Ao amanhecer, às 6h13, recebi uma mensagem da Sofia. Onde está tudo? Eu respondi. Verifica a entrada de serviço. Porque o que aconteceu naquela noite, sem alarido, mudou tudo. Eu construí este negócio do nada, sem investidores, sem dinheiro da família. Era apenas eu, um portátil usado e um sonho. Enquanto a minha irmã se encontrava, eu trabalhava 100 horas por semana. Eu dormia debaixo da minha secretária. Assim que o negócio começou a dar lucro, a minha mãe pediu-me um favor. Deixa a Sofia ajudar-te, disse ela. Ela está a passar por uma fase difícil. Ajudar sempre significou: toma conta dela. A Sofia chegava tarde, saía cedo e passava mais tempo a posar para fotos do que a trabalhar. Uma vez ela enviou uma encomenda de US$ 300 para o cliente errado. Quando lhe pedi mais atenção, a minha mãe ligou-me. Ela é muito sensível, Léo. Não podes falar com ela como se fosse tua funcionária. Família significava que eu tinha de engolir a minha. Frustração. As coisas pioraram no ano passado. Entrei no escritório e vi que o logótipo tinha mudado. Por baixo do nome da empresa lia-se Fundadora Sofia Marques. No dia seguinte, o nosso contabilista enviou-me um e-mail. Um formulário fiscal em nome da Sofia Marques, proprietária. Quando liguei a pedir explicações, ele respondeu: a sua mãe assinou os papéis de transferência. Disse que era uma decisão de família. Eles estavam a apagar-me lentamente. Quando a minha tia Clara ergueu o copo de champanhe e anunciou que a empresa era um presente, eu não a interrompi. Algo dentro de mim partiu-se. Foi nesse momento que dei o meu primeiro passo silencioso. Eles só o iriam perceber às 6h13 da manhã, quando a Sofia me perguntou onde estava tudo. Mal sabia ela que a única coisa que iria encontrar na entrada de serviço eram as caixas vazias. A festa de noivado da minha irmã, Clara, estava no auge. Risos, champanhe a jorrar, música alta. E eu, genuinamente feliz por ela. Eu estava orgulhoso, a observar tudo com um copo na mão, pensando no quão longe tínhamos chegado. O meu negócio, que eu construí do zero, tinha finalmente dado à nossa família a estabilidade que nunca tivemos. De repente, a música parou. A minha tia Sofia, com o seu sorriso largo e falso, subiu a um pequeno palco improvisado. Atenção a todos! Temos um presente de família muito especial para a nossa querida Clara e o seu noivo. O meu coração encheu-se de calor. Pensei que iriam anunciar uma viagem ou algo do gênero, financiado pela empresa que eu criei. Mas as palavras seguintes dela congelaram o meu sangue. Em honra deste novo começo, decidimos transferir totalmente o meu negócio para o nome dela. O quê? O meu negócio? Por um segundo pensei que tinha ouvido mal, que o champanhe me tinha subido à cabeça. Olhei para a minha mãe, procurando um desmentido, um piscar de olho, qualquer coisa. Ela simplesmente aproximou-se, sorriu docemente e sussurrou-me ao ouvido, para que mais ninguém ouvisse. Ela merece, Léo. Ela está a começar um novo capítulo. As palavras dela foram mais cortantes do que qualquer faca. Nesse exato momento, um projetor acendeu-se na parede. Lá estava o logótipo da minha empresa. O meu nome, Léo, em destaque. E então, diante de 200 convidados que aplaudiam, as letras do meu nome foram sendo apagadas, uma a uma. Lentamente. Em seu lugar, apareceu o nome Clara. O som das palmas era ensurdecedor, um ruído branco que abafava o som do meu mundo a estilhaçar-se. Sabe aquela sensação de que o chão desapareceu debaixo dos seus pés? Quando o mundo inteiro parece estar a desmoronar em câmara lenta e só você consegue ver. Uma raiva fria, afiada como vidro partido, tomou conta de mim, mas eu não gritei.
Não fiz uma cena. Caminhei calmamente em direção ao palco, passo a passo, sentindo todos os olhares sobre mim. Peguei no microfone da mão da minha tia Sofia. O silêncio na sala era total. Olhei diretamente para minha irmã, que me sorria, radiante, sem a menor noção da traição. E com a voz mais calma que consegui encontrar, eu disse: está na hora de ela realmente começar algo seu. Entreguei o microfone e saí. Não olhei para trás. Atravessei o salão, passei pelos convidados confusos e saí para a noite fria, deixando para trás um silêncio pesado e uma ameaça que só eles entenderiam. Naquela noite, dei 2 passos silenciosos que eles só notariam quando fosse tarde demais. A mensagem dela às 6h13 da manhã confirmou isso. A minha empresa nasceu do zero, sem investidores, sem empréstimos. Foram anos de semanas de trabalho de 100 horas, a dormir debaixo da minha secretária no escritório e a viver à base de noodles instantâneos. Eu construí tudo aquilo com as minhas próprias mãos e noites sem dormir. Quando as coisas finalmente começaram a ter algum sucesso, a minha mãe pediu-me, ou melhor, insistiu para que eu contratasse a minha irmã, a Sofia, como estagiária. Dá-lhe uma oportunidade, Daniel, dizia ela. E eu, querendo manter a paz e ajudar a minha família, concordei. A ajuda da Sofia, no entanto, era mais uma performance do que trabalho. Ela passava os dias a experimentar produtos para tirar a selfie perfeita para as redes sociais ou a discutir a cor das paredes do novo escritório. Operacionalmente, era um desastre. Lembro-me perfeitamente de um erro que nos custou US$ 300. Um envio completamente errado para um cliente importante. Para um negócio que ainda lutava para respirar, era um golpe duro. Tentei ser profissional. Chamei-a ao meu escritório e, com toda a calma que consegui reunir, expliquei-lhe a gravidade do erro, o impacto financeiro. Nem 10 minutos depois o meu telemóvel tocou. Era a minha mãe. A voz dela estava carregada de desilusão. A Sofia ligou-me a chorar, disse ela. Ela é muito sensível, Daniel. Não podes falar com ela como se fosse uma das tuas funcionárias. Ela é família. Essa frase, ela é família, tornou-se um escudo, uma desculpa universal para tudo. Cada erro, cada atraso, cada dia passado ao telemóvel em vez de trabalhar. A minha mãe reforçava constantemente esta ideia. Ela tem olho para o estilo, dizia ela com um orgulho que me doía. E tu tens a inteligência. Vocês são a equipa perfeita. De repente, o talento dela para escolher filtros no Instagram era colocado no mesmo patamar que os meus anos de sacrifício. Alguma vez sentiram que o vosso amor e sentido de dever para com alguém foram usados contra vocês? Como uma arma para vos diminuir? Eu comecei a ceder. Comecei a ignorar os erros e a pagar as perdas do meu próprio bolso para evitar conflitos. Eu pensava que estava a manter a paz, a proteger o frágil ecossistema familiar. Eu estava a gerir as operações, as finanças, as crises e a imagem da nossa equipa perfeita. Pequenos compromissos tornaram-se grandes concessões. Eu achava que estava apenas a ceder em pequenas coisas, a ser o irmão mais velho responsável. Mas eu não sabia de nada. Enquanto eu me matava a trabalhar para manter o negócio de pé, eles estavam, em silêncio, a mudar as regras do jogo. Nas minhas costas, eles estavam a reescrever o futuro da empresa que eu construí com o meu próprio suor. Voltei ao escritório depois de uma semana de loucos, a dormir mal e a trabalhar o dobro. E a primeira coisa que vi foi um quadro novo na parede do meu próprio gabinete. Em letras elegantes e douradas, lia-se: Essência por Sofia Amaral. O meu logótipo, o nome que eu criei com tanto suor, desaparecido, substituído, como se nunca tivesse existido. Vi a Sofia no corredor e, tentando manter a calma, perguntei: o que é aquilo na parede? Ela sorriu, aquele sorriso ensaiado que eu começava a detestar. É uma atualização da marca, amor. A mãe disse que soa mais feminino, mais espiritualizado, mais vendável. As palavras dela soaram ocas. A mãe? Desde quando é que a minha mãe, que mal percebia do negócio, dava opiniões sobre a marca da minha empresa?
Tentei ignorar, culpei o cansaço. Disse a mim mesmo que era só um nome, que o importante era o trabalho. Mais tarde naquela noite, estava à procura de uma fatura antiga na secretária dela. Abri uma pasta que não reconheci e os meus olhos caíram sobre um formulário fiscal recente. E ali estava, preto no branco, o nome dela, Sofia Amaral, e ao lado a designação, proprietária. O meu coração parou. Procurei o meu nome no documento inteiro. Nada, nem uma menção. Eu era um fantasma na minha própria empresa. Sabe aquela sensação de quando o chão desaparece debaixo dos seus pés? É um silêncio vertiginoso, em que tudo o que você achava que era real se desfaz numa nuvem de pó. Com as mãos a tremer, liguei para o nosso contabilista, um homem que me viu começar do zero, na garagem dos meus pais. Mário, houve um engano nos papéis das finanças, certo? Perguntei. A minha voz era um fio. Houve uma pausa longa e pesada do outro lado da linha. Léo, disse ele finalmente com um tom grave. A sua mãe já assinou os documentos de transferência há meses. Ela disse que era uma decisão de família. Decisão de família. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um tiro. Uma decisão sobre a qual eu não sabia de nada. Foi premeditado. Foi secreto. E foi orquestrado pelas duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo. E foi nesse preciso momento que o meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem dela. Um convite digital, todo florido, para a sua festa de noivado. Uma celebração do seu amor e, como dizia em letras pequenas, do lançamento do seu novo negócio. Foi aí que tudo se encaixou. A exaustão, as pequenas mudanças, as conversas secretas. E mesmo assim eu respondi que ia. Eu tinha de ir. Não por eles, não para celebrar a sua vitória, mas pelo momento em que eu finalmente olharia nos olhos da minha mãe e a confrontaria com a verdade que ela me ajudou a roubar. A festa acabou, mas para mim, a noite estava apenas a começar. À meia-noite em ponto, eu não estava a ir para casa dormir. Estava à porta do nosso armazém, com o coração a bater como um tambor de guerra. Era a hora da retomada. 2 caminhões encostaram em silêncio, como fantasmas na escuridão. E 2 amigos de confiança saíram. Ninguém disse uma palavra. O plano era simples e tinha de ser executado com precisão cirúrgica. Entramos. Eu tinha a chave, claro. Sempre tive. Começamos a operação numa dança silenciosa e eficiente. Cada caixa de inventário, cada computador da empresa, cada disco rígido de reserva com anos de dados. Tudo foi cuidadosamente carregado. Vê-los a pensar que tinham ganho, a celebrar a minha derrota poucas horas antes, deu-me uma força que eu nem sabia que tinha. Eles estavam a festejar enquanto eu desmantelava o império deles, peça por peça, sem fazer um único ruído. O erro fatal da família da Sofia foi nunca me ter visto como uma ameaça real. Para eles, eu era o rapaz ingênuo, o criativo que não percebia de negócios. Alguém que já tinha desistido. Por isso, nunca se deram ao trabalho de revogar os meus direitos de administrador de tudo. Eu ainda era o superutilizador, a chave mestra invisível para todo o sistema digital. Assim que os caminhões partiram para um local seguro, sentei-me no meu carro, abri o portátil e dei o golpe final. Com alguns cliques, desativei o website que eles usavam para vender o meu produto. Afinal, o domínio ainda estava registrado no meu nome pessoal, um pequeno detalhe que eles ignoraram. No lugar da loja online deles, coloquei uma página simples. Fundo preto, letras brancas. Voltaremos em breve. Léo. Apenas 3 palavras e o meu nome. Foi o meu grito de guerra silencioso, recuperando a minha identidade publicamente. Sabem aquela sensação de finalmente recuperar algo que vos foi roubado? Não é sobre o objeto, é sobre recuperar a vossa própria identidade. A manhã seguinte foi gloriosa. Eu estava a tomar o meu café, a ver o sol nascer, quando o telemóvel vibrou. Eram 6h13 da manhã. Uma mensagem da Sofia. A mensagem era curta, em letras maiúsculas, carregada de pânico. Léo, onde está tudo? Respirei fundo, senti um sorriso a formar-se no meu rosto e respondi com toda a calma do mundo. Verifica na entrada de serviço.
Eu não destruí nada. Eu simplesmente desfiz a fraude deles, porque o negócio nunca foi deles para começar. Foi como apagar uma mentira. Agora, era tempo de lidar com as consequências. E eu sabia, com toda a certeza do mundo, que o meu telemóvel não ia parar de tocar. O telemóvel vibrou em cima da mesa, com o nome Mãe a brilhar no ecrã. Senti um nó no estômago. Eu sabia perfeitamente que aquela chamada não era para saber se eu estava bem. Atendi e não houve um olá, nem um filho. Apenas uma voz gélida e acusadora do outro lado da linha. Que raio é que tu fizeste, Léo? Tentei começar a explicar, mas fui imediatamente interrompido. A voz dela subia de tom a cada palavra, carregada de uma fúria que eu mal reconhecia. A Ana está completamente arrasada, gritava ela. Ela tem vergonha de olhar para a família do noivo. O que é que eles vão pensar de nós? A preocupação central era sempre essa. O que os outros iriam pensar? Era uma humilhação pública, um drama familiar que na cabeça dela eu tinha provocado sozinho. Na nossa família não se fazem estas coisas, Léo, continuou com a voz embargada de uma raiva performativa. Não se criam estes escândalos. O meu lado da história não interessava. A traição, a mentira, nada disso importava. Apenas a fachada. E agora? O que é que eu faço agora? Perguntou ela, como se a vida dela tivesse sido arruinada e a responsabilidade fosse inteiramente minha. Eu permaneci em silêncio, a absorver aquela torrente de acusações, sentindo-me cada vez mais distante daquela mulher. Era a minha própria mãe, a defender ativamente a mulher que me traiu e a culpar-me por eu querer de volta o que era meu por direito. Ela estava mais preocupada com a vergonha da minha ex-noiva do que com a minha dor. Então, depois de uma pausa tensa que pareceu durar uma eternidade, ela desferiu o golpe final. A frase que estilhaçou o que ainda restava do meu respeito. Com uma calma cruel e calculada, ela disse: Se a amasses de verdade, Léo, terias deixado que ela ficasse com tudo. O som desapareceu. Sabes aquele momento em que uma única frase te atinge como um murro no estômago e por um segundo o mundo fica em completo silêncio? Foi isso. Naquele instante, tudo se tornou assustadoramente claro. Uma clareza fria tomou conta de mim. A dor deu lugar a uma resolução de aço. Respirei fundo e respondi, com uma voz que mal reconheci como sendo a minha, tão firme e desprovida de emoção. Mãe, se ela me amasse de verdade, nunca o teria aceitado. Houve um silêncio chocado do outro lado. Sem esperar por uma resposta, eu desliguei. Pela primeira vez na minha vida, desliguei o telemóvel na cara da minha mãe. As minhas mãos tremiam um pouco, mas não era de medo nem de raiva. Era alívio. As pontes tinham sido queimadas. A minha obrigação de ser o bom rapaz que cede sempre tinha acabado ali, naquele clique final. A tempestade na minha vida pessoal tinha finalmente começado a acalmar. Mal eu sabia que a tempestade profissional estava apenas a começar. E, para minha total surpresa, desta vez, o vento soprava a meu favor. Enquanto o império de areia da minha irmã Clara desmoronava, algo inacreditável acontecia do meu lado. Rebatizei a empresa, algo simples e honesto. Léo Co. Criei uma pequena linha de produtos, chamei-lhe Renascimento. Era um tudo ou nada. Lancei-a online, com o coração na boca, e preparei-me para o silêncio, para o fracasso. Mas o que aconteceu a seguir foi uma loucura completa. O site começou a falhar com tanto tráfego. As notificações de venda não paravam de chegar. Em 36 horas, estava tudo esgotado. Cada peça. Os clientes não tinham esquecido. Eles não eram leais a uma marca roubada. Eram leais à minha visão original. Logo a seguir, o meu telemóvel começou a tocar sem parar. Eram eles. A minha antiga equipa, um por um. Designers, gestores, equipa de marketing. Todos os que se tinham demitido em protesto quando a Clara assumiu o controle. Ainda me lembro da voz do meu antigo gestor de produção. Ele ligou e disse simplesmente: Nós acreditávamos na tua liderança, Léo. E ainda acreditamos. Quando é que começamos? Parecia um sonho. A minha equipa, a minha família profissional, estava a voltar. Mas a verdadeira reviravolta,
O momento que realmente me mudou veio de um lugar completamente inesperado. Um e-mail perdido no meio de centenas de mensagens de parabéns. O remetente era a Sofia, a minha ex-namorada. Ela foi a única pessoa, além de mim, que esteve lá no início de tudo, quando o meu escritório era a mesa da cozinha e o armazém era a garagem dos meus pais. Não falávamos há anos. Abri o e-mail com um nó no estômago. As palavras dela eram simples, mas atingiram-me como nada antes. Ela escreveu: Estou orgulhosa de ti, Léo, não só por recuperares a empresa, mas por finalmente te teres escolhido. Sabe aquele momento em que uma simples frase de alguém que realmente te conhece parece validar toda a sua luta? Foi a primeira vez que alguém me disse que estava orgulhoso de mim, sem pedir ou esperar absolutamente nada em troca. Naquele instante, senti que pela primeira vez em meses, o ar estava mais leve, que podia finalmente respirar. A empresa estava a ressurgir, a minha equipe estava de volta e eu tinha recebido a validação que nem sabia que precisava. Senti-me invencível. Pensei que a batalha estava finalmente ganha, que o pior já tinha passado. Mas quando pensava que podia descansar, o carteiro tocou a campainha. Tinha na mão uma carta registada. Abria ali mesmo, a porta, com as mãos a tremer um pouco, a pensar que seria mais um golpe baixo da Clara. Mas o nome no remetente não era o dela. A ameaça não vinha de quem eu esperava. Vinha do meu próprio pai. Quando a minha empresa finalmente começou a dar lucro de novo, eu respirei de alívio. Pensei que o pesadelo tinha finalmente acabado, que podia seguir em frente. Mas o golpe mais baixo ainda estava por vir, e veio de onde eu menos esperava, da minha própria família. O meu próprio pai processou-me. Sim, é isso mesmo que ouviram. Recebi uma carta registrada de um advogado, fria e impessoal, a exigir uma parte substancial dos lucros da empresa que eu tinha acabado de reerguer das cinzas. A justificação: ele alegava ter uma participação moral na empresa original e que, por isso, tinha direito a lucrar com o meu sucesso. A audácia era tão grande que eu nem conseguia ficar zangado. Estava apenas em choque. Enquanto a minha cabeça girava, a tentar perceber como é que o meu pai se tinha tornado um estranho ganancioso, chegou um pequeno envelope pardo pelo correio. Sem remetente. As minhas mãos tremiam um pouco ao abri-lo. Lá dentro, não havia nenhuma carta, nenhuma explicação. Apenas uma pen USB, uma simples pen preta. Liguei-a ao meu computador, com o coração a bater descontroladamente. Havia apenas um ficheiro de vídeo. O nome do ficheiro era uma data, de 5 anos antes, pouco antes de eu ter perdido tudo. Com um clique, o meu mundo não só desabou, como foi completamente aniquilado. A imagem era tremida, mas inconfundível. A sala de estar da casa onde cresci. E lá estavam eles, os meus pais, a conversar no sofá. A minha mãe, com uma frieza que me gelou a espinha, disse: Se fizermos isto agora, com a transferência para a Clara, ele nem vai reparar. O meu pai acenou com a cabeça, com um sorriso que nunca mais esquecerei. Ele trabalha demasiado para nos fazer perguntas, acrescentou ele. É um viciado em trabalho, e é exatamente por isso que o estamos a fazer. Cada palavra era como um soco. Eles não só planearam a minha ruína, como usaram a minha maior qualidade, a minha dedicação, como a principal arma contra mim. Foi tudo orquestrado. A traição não foi um acidente. Foi um projeto. Mas a imagem seguinte foi o que me quebrou por completo. A câmera, provavelmente a de um telemóvel antigo pousado numa estante, captou um movimento no corredor. A porta estava entreaberta e na sombra estava minha irmã, Clara, na altura uma adolescente. Ela ouviu tudo. E enquanto os nossos pais selavam o meu destino, lágrimas silenciosas escorriam-lhe pelo rosto. Ela sabia. Ela sempre soube. Sabe quando uma recordação que você achava que era boa, de repente, se revela como algo podre? Foi exatamente isso que senti. Toda a minha vida pareceu uma mentira naquele instante. A pen USB tinha de ter sido ela. Tantos anos depois, a culpa finalmente falou mais alto.
Armado com a prova irrefutável do crime deles, o choque inicial transformou-se numa calma e fria determinação. Fiz algo que jurei a mim mesmo nunca mais fazer. Peguei nas chaves do carro e conduzi de volta à casa da minha infância. Mas desta vez, não era para discutir nem para pedir explicações. Era para entregar a verdade diretamente nas mãos deles. O encontro com a Sofia foi a coisa mais tensa e libertadora da minha vida. Sentamo-nos num café neutro, o ar pesado com tudo o que não foi dito durante meses. Ela não olhava para mim, apenas para a chávena de café intocada à sua frente. Finalmente, empurrou um envelope pela mesa. Dentro, um documento. Uma renúncia legal a qualquer reivindicação sobre a empresa. Sobre tudo. A sua voz saiu num sussurro. Isto é teu, Léo. Totalmente para sempre. Sem mais perguntas. Eu podia ter ido para a TV, exposto a nossa família, gritado a minha dor para o mundo inteiro. Mas naquele momento, percebi que não era disso que eu precisava. A Sofia, por sua vez, já tinha contactado um jornalista de investigação. Ela entregou-lhe as provas, os e-mails, os extratos bancários, a cronologia completa da fraude. A minha única condição foi não participar diretamente. Eu deixei que a verdade falasse por si. E ela falou. Gritou. Quando o artigo saiu, foi como um terremoto. A história tornou-se viral em poucas horas. Pela primeira vez, não era a minha palavra contra a deles. Eram fatos irrefutáveis, expostos por uma fonte credível. Eu não tive de me defender, não tive de lutar. Apenas observei, enquanto a maré virava a meu favor. A sensação era surreal, como assistir a um filme sobre a minha própria vida. Sabe aquela sensação de finalmente poder respirar fundo, como se um nó no peito se desatasse de repente? Foi exatamente isso. O alívio foi tão profundo que quase doeu. Foi no meio desse silêncio agridoce que o meu telemóvel tocou. Um número desconhecido. Do outro lado, uma voz calma apresentou-se como sendo da Fundação Aurora. Eles tinham lido a minha história. Tinham ficado impressionados não com a fraude, mas com a forma como eu lidei com ela. Sem vingança, focado em seguir em frente. E então, a frase que me fez sentar. Gostaríamos de lhe oferecer um grant de $250.000. Eu fiquei mudo. $250.000? Para mim? Para criar um programa de mentoria, continuou a voz, para ajudar outros fundadores que passaram por situações de fraude familiar. 6 meses depois, a Alma Criativa não era só um sonho, era uma realidade a pulsar. A Forbes publicou um artigo sobre a nossa resiliência. A Fast Company destacou o nosso modelo de negócio inovador. As encomendas não paravam de chegar, mas a maior recompensa não estava nas capas das revistas ou na conta bancária. Era a paz. Era deitar a cabeça na almofada à noite e não ter medo de ser explorado amanhã. Percebi então que a vitória nem sempre vem com aplausos. Às vezes, ela chega silenciosa, poderosa, como uma chama que se recusou a apagar. A minha história tinha sido roubada, desvirtuada, usada contra mim. Mas eu consegui pegá-la de volta. Reescrevi cada palavra com as minhas próprias ações. E agora, essa nova história não era só minha. Ia tornar-se um manual de sobrevivência para outros. Claro, aqui está o monólogo completo para o outro, construído para resumir a jornada emocional, proporcionar um encerramento e criar uma forte intriga para o futuro. O tom é calmo, reflexivo, mas com uma corrente subterrânea de intensidade. A música de fundo, que era inspiradora, suaviza-se para uma melodia pensativa. E assim, a tempestade passou. A Ally Company hoje não é apenas um negócio próspero destacado na Forbes. É um monumento. Um monumento à resiliência silenciosa. A ideia de que a vitória nem sempre vem com um estrondo, mas por vezes com a decisão calma e firme de se escolher a si mesmo. Eli não recuperou apenas o seu inventário e os seus discos rígidos naquela noite. Ele recuperou a sua identidade, o seu valor, a sua própria história que lhe tinha sido roubada. Quando penso em todo o percurso, o que mais me impressiona não é a vingança, mas a clareza.
A frieza calculada com que ele desmantelou a fraude não nasceu do ódio, mas de uma profunda e dolorosa aceitação. A aceitação de que a família que ele conhecia era uma ilusão. As palavras da sua mãe: "Se a amasses de verdade, terias deixado que ela ficasse com tudo", não eram sobre amor, eram sobre controlo. E a resposta de Eli: "Se ela me amasse, nunca o teria aceitado", foi o momento em que ele finalmente cortou as cordas que o prendiam. Aquele vídeo na pen USB foi a revelação mais cruel e, ao mesmo tempo, a mais libertadora. Ver o plano orquestrado pelos seus pais, ouvir a justificação arrepiante de que o faziam porque ele trabalhava demais para fazer perguntas, validou toda a sua dor. Não era paranoia, era um facto. E nesse momento, ele percebeu que a sua maior força não era a sua capacidade de trabalho, mas sim a sua capacidade de continuar em frente, mesmo depois de a sua fundação ter sido abalada. A sua vitória não foi ver a sua família desmoronar. A sua vitória foi encontrar paz no meio dos escombros. Foi receber aquele e-mail da sua ex-namorada a dizer: "Estou orgulhosa de ti, por finalmente te teres escolhido." Foi transformar a sua ferida numa missão, ajudando outros a não passarem pelo mesmo. Ele não destruiu pontes. Ele simplesmente parou de tentar atravessar pontes que já estavam queimadas. A história de Eli, essa jornada de traição e renascimento, parece ter chegado a um final poderoso e completo. Ele venceu. Ele está em paz. O negócio está a florescer e a sua missão está clara. Mas, em histórias de família, um final nunca é verdadeiramente um final. É apenas o fim de um capítulo. Porque uma pergunta permanece a pairar no ar, silenciosa mas insistente. Laia, a irmã no centro de tudo, entregou o vídeo. Ela assinou a renúncia. Foi um ato de culpa? Um pedido de perdão? Ou terá sido o seu próprio ato silencioso de rebelião contra os pais que a usaram como peão durante toda a sua vida? Eli encontrou a sua liberdade. Mas o que acontece quando se destrói a dinâmica de uma família inteira? A história dele pode ter encontrado a sua conclusão, mas a verdadeira e complexa história de Laia e do que aconteceu nos bastidores daquela família, essa, suspeito eu, está apenas a começar. E vocês não vão querer perder o que descobrimos a seguir.